Olá, gente, beleza? Bom, vamos retomar, né, o estudo das orações subordinadas substantivas. Lembrando, né, e aí mencionando novamente o Celso Cunha, que diz que as orações subordinadas substantivas exercem função sintática dos termos essenciais, integrantes e acessórios, certo? Então, nós estamos falando sobre as orações subordinadas substantivas, né? E as substantivas, nós sabemos que o substantivo ele pode exercer funções sintáticas de quê? Né? De termos, e aí no caso, né, já que nós estamos falando de objetivos diretos, então vão assumir função sintática dos termos integrantes, né? Também. Então aí, né, a oração inteira vai exercer função sintática de objeto direto, tá? Nós falamos na primeira aula, na aula anterior sobre, né, na primeira aula, na verdade, sobre orações subordinadas substantivas subjetivas, né, quando a oração exerce a função sintática de sujeito. E agora nós vamos falar sobre as objetivas diretas, tá? Então vamos lá no Bechara, tá? O Bechara fala assim: primeiro, né, retomando aquela questão da lógica, né, das orações subordinadas. Então, a oração subordinada, ela vai passar por um processo, né? Ela parte, né? A gente tem que ver a questão da lógica. Por exemplo, a noite chegou. Eu tenho aqui uma oração independente, certo? Ela é chamada de oração independente porque é uma oração que não depende sintaticamente de outra, a princípio, né? Então, a gente chama de oração independente, certo? Aí, o que o Bechara vai falar, né? E o Cláudio César Henriques também. As orações subordinadas, né, elas têm como transpositores o que, certo? Enquanto conjunção que exerce função de conjunção integrante, ou o se, né? Então, a oração, a transformação que vai acontecer aqui é que essa oração independente, ela vai passar para uma camada inferior, ou seja, ela vai passar de independente para dependente sintaticamente a uma subordinante, certo? Então, o que vai acontecer aqui na verdade? Quem é que vai ser, né, o responsável pela transposição dessa oração independente a uma oração subordinada? Vai ser o transpositor, o quê? Né? O transpositor que. Então, desculpa, ô noite, não, eita. A noite chegou, desculpa. A noite chegou, né? E aí o Bechara vai falar que é um fenômeno, né, chamado de hipotaxe, tá? Que é quando, né, essa oração independente, ela vai passar a ser para uma camada inferior. Por quê? Porque ela vai acabar dependendo sintaticamente de outra, né, da subordinante. Então, se eu falar assim, ó, o caçador, né, o caçador percebeu que, olha o transpositor aqui, ó, que a noite chegou. O caçador percebeu que a noite chegou. Então, aqui, ó, passou, né, por um processo, por um fenômeno chamado hipotaxe, tá? E isso vai acontecer porque eu vou inserir justamente esse transpositor, né? Essa conjunção integrante que, na oração unida a ela, que vai transformá-la em uma oração subordinada, uma oração dependente sintaticamente, né? Então, aí a gente tem, ó, essa primeira oração e uma oração subordinada com o transpositor que, certo? Bom,
Por que eu tenho duas orações? Lembra que eu falei, né? Eu tenho a quantidade de orações que a gente tem e a quantidade de verbos que nós temos em um período, né? Então, aqui, nesse período, né, eu tenho o verbo perceber e o verbo chegar. Então, aqui eu tenho duas orações, certo? Bom, esse caçador percebeu, eu chamo de oração principal. A oração, ela é chamada de principal porque ela é a subordinante a uma subordinada sintática, né? Sintaticamente falando, tá? A oração principal. E essa oração eu vou chamá-la de subordinada, tá? Oração subordinada, beleza? Agora, bom, qual é a lógica aqui? Peraí, deixa eu limpar aqui o quadro pra gente ver melhor. Então, ó, qual foi a frase, as orações que eu disse, né? O caçador percebeu que a noite chegou, certo? O caçador percebeu que a noite chegou. Ela tem o mesmo valor, Bechara vai dizer, em que essas orações, elas vão ter o mesmo valor que essa oração aqui, o mesmo valor semântico, né? E sintático também. O caçador é o mesmo que eu disser, né? O caçador percebeu a chegada da noite. O caçador percebeu a chegada da noite, certo? Então, o que há, né, de diferente? Aqui eu tenho uma oração independente. Aqui eu tenho uma oração principal, uma oração principal, certo? Uma oração subordinada, tá? O caçador percebeu a chegada da noite. Então, chegada é o ponto em que eu gostaria de falar com vocês. Por quê? O que é chegada morfologicamente falando, né? Chegada é um substantivo, certo? Então, aqui, né, é um substantivo que está exercendo o quê? Né? O papel de núcleo do objeto, certo? Ele está servindo de complemento verbal ao verbo percebeu. Ele é complemento do verbo percebeu. Percebeu o quê? A chegada. A chegada, né, é um objeto direto, certo? Objeto direto. O que vai acontecer aqui em cima? Aqui em cima, né? Se eu digo, e o Bechara também, né? Eu digo porque o Bechara diz também que essa oração tem o mesmo valor destas duas aqui, né? O que vai acontecer? Aqui eu vou ter a mesma lógica. O que vai mudar, lembra que eu falei que substantivo, pelo fenômeno, né, da transposição, ele passa ele se torna um verbo, tá? É essa a questão, tá? Quando ele vai para uma camada inferior, né, e aí se torna, né, quando isso aqui, né, essa lógica aqui, ela vai para uma camada, né, o objeto direto, ele passa para uma camada inferior e se torna uma outra oração. Esse substantivo, ele se torna verbo. Lembra que eu falei isso na primeira aula? Então, olha aqui o verbo aqui, tá? Chegada, foi para uma camada inferior, pela transposição, e aí nós temos o verbo chegar. O caçador percebeu que a noite chegou. Ora, se eu tenho aqui, né, um substantivo chegada, e aqui pela transposição eu tenho toda esta oração, né? O que vai acontecer? Eu estou falando de orações subordinadas substantivas. Então, o substantivo, né, ele vai estar exercendo uma função sintática, né? A oração inteira, né, tem um valor de substantivo aqui. Que a noite chegou é a mesma coisa que a disser a chegada da noite, certo?
Aqui, tanto aqui quanto aqui, eu tenho que objetos diretos, certo? Percebeu que a noite chegou é um objeto direto, exerce a função sintática de objeto direto, exerce a função sintática de um termo integrante, certo? Lembra que o Cláudio César Henriques, lembra que o Celso Cunha falou, né? Que as orações subordinadas exercem funções sintáticas dos termos integrantes, acessórios e essenciais, né? No caso aqui, as objetivas diretas, né? Os objetos diretos, a gente sabe que são termos integrantes, né, da oração. São complementos, podem ser complementos verbais. No caso aqui, é o complemento verbal. Qual é o complemento verbal? O objeto direto, né? Porque esse verbo perceber, ele não está regido por preposição. E nós vamos ver isso também nas objetivas indiretas, tá? Beleza? Até aí? Certo? Lembra que eu falei, né, que o transpositor, ele pode vir a ser, né, o se, né? Além do que, nós temos o se. Então, por exemplo, na oração, né, nas orações, não sei se ele voltará. Aí o Cláudio César Henriques vai falar que o se, normalmente, ele é encontrado, né? Ele é encontrado em verbos, né, que indicam dúvida, em expressões que indicam dúvida. Ah, eu não sei, talvez, né? Eu não sei se ele voltará, tá? Então aqui, ó, eu tenho uma oração principal, certo? Se ele voltará, mesma coisa, oração subordinada. Não sei se ele voltará. Ora, aqui eu tenho um verbo transitivo direto, né? Então, não sei que, né? Não sei se ele voltará. Eu não sei da sua volta, né? Aqui a gente sabe que não sei sobre a sua volta, né? Não sei se ele voltará. Aqui também está exercendo, né, uma função sintática de objeto direto, né? Então, uma oração subordinada substantiva, objetiva direta, certo? Beleza? Bom, aí o Cláudio César Henriques, né, ele vai falar que as orações substantivas, elas podem ser introduzidas por palavras que não são conectivos. Eles não têm eles não são conectivos na sua essência, né? Mas eles podem aparecer assumindo esse papel de conectivos, né? Que são os pronomes quem, qual. Aí lembra que eu falei dos transpositores que e se, né? Mas a gente pode encontrar, né, essas outras palavras com valor de conectivo, tá? Bom, os pronomes, né? Quem, ó, quem pode aparecer qual, o quanto, tá? Como os pronomes, que são pronomes, né? Pode aparecer os advérbios quando, como, onde, quando, como, onde, certo? Porque, quanto. Vou dar um exemplo aqui, ó. Perguntei apenas onde ele nasceu, ó. Perguntei apenas onde ele nascerá. Olha aqui, ó, oração principal, perguntei apenas, né? Onde ele nascera, né? Esse onde, ele está tendo, ele não está assumindo, ele não tem um valor de advérbio aí no caso. Ele está só assumindo um papel de conectivo nesse caso. Perguntei apenas isso, né? Aí a gente pode substituir essa oração toda por isso, né? Ou por isto, né? No caso, né?
Perguntei onde ele nascera. Perguntei isto, né? Que a gente substitui pelo isto, né? Perguntei. E aí, diretamente ligado, né, ao verbo perguntar, transitivo direto, né? E essa oração toda estará exercendo a função sintática de objeto direto, né? Então, ela é uma oração subordinada substantiva objetiva direta, certo? Então, o onde apareceu aqui, né? Não foi nem o que, nem o se. Tá bom? Então, essas palavras aqui, né, elas podem aparecer nas orações, né, nas orações subordinadas, podem aparecer por palavras que não são necessariamente conectivos, tá? Olha outro exemplo aí, ó. Ele me disse de quem era filho. Olha o quem aqui, ó, aparecendo, né? Olha o quem aqui, ó. Ele me disse de quem era filho. Aí vocês vão falar, professora, disse, né? Disse, aí tem uma preposição aqui, então ele tá como transitivo indireto? Não, porque esse de, né, refere-se ao filho. Filho de, né? O de tá ligado ao nome, não ao verbo. O verbo dizer é transitivo direto, né? E é um verbo descende, né? É um verbo que é um daqueles verbinhos que nós temos para discursos, para proferir discursos. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, tá? Ele me disse de quem era filho. Ele me disse, oração principal, certo? Oração principal. De quem, olha só, né, assumindo aí o papel de conectivo, no caso, não é, né? Não é o que nem o se. De quem era filho. Ele me disse isto, né? O isto, ele substitui todo esse enunciado aqui, toda essa oração, que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Certo? Então, prestem atenção nisso, tá bom? Então, uma coisa que pode confundir vocês também, né, é quando o verbo da oração principal estiver acompanhado do pronome passivador se, né? Aí confunde muito, porque, na verdade, né, a gente tem essa construção que, à primeira vista, parece que não tem sujeito, mas tem, né? Então, ó, veja o exemplo aqui, ó. Deseja-se, deseja-se que você alcance a felicidade. Que você alcance a felicidade, tá? Então, ó, deseja-se que você alcance a felicidade, oração subordinada, certo? Oração principal. E aí eu tenho um transpositor aqui, né? E aí eu tenho esse se. Esse se eu sei que é PA, gente. O pronome apassivador, nós temos o sujeito aí, né? O sujeito que indica, né? Deseja-se que alguém, né? Que você alcance a felicidade. Então, aí a gente a gente não pode se esquecer, né? De que o objeto direto passa a ser sujeito na voz passiva, né? Então, aqui, ó, eu tenho aqui eu não tenho uma objetiva direta, certo? Quando eu tenho essa estrutura com PA, com pronome passivador, eu não posso dizer que é uma objetiva direta. Aí, no caso, não seria. Aí seria o quê? Uma subjetiva. No caso aí, né, a oração subordinada seria uma oração subordinada substantiva, subjetiva, certo? Beleza? Bom, há outros casos, né? No caso de orações substantivas, orações subordinadas substantivas objetivas diretas, em relação aos discursos diretos, né? E aí,
No discurso direto, né, a gente vai ter aqueles verbos que são chamados de verbos de elocução. Então, aí, o caso, quando eu tenho oração subordinada, substantivo objetiva direta, né, nos casos de discursos diretos. E aí eu tenho, né, como discursos diretos, os verbos de elocução, que também são chamados de verbos discendi, do latim, né? Discendi, os verbos discendi ou discere, né? Dicendi, desculpa. Dicendi, né? Oh, meu Deus. Dicendi. Verbos dicendi, né? No latim clássico, né? Na pronúncia do latim clássico. Então, são os verbos dizer, declarar, perguntar, responder. Ó, dizer, declarar, perguntar, certo? Perguntar, responder. Todos aqueles que a gente usa, né, quando a gente vai fazer enunciados com discursos diretos, reprodução de falas, né, utilizando o exato momento da fala, né, do discurso direto. Vou botar o exemplo aí para você. Então, aí nós temos, né, os recepcionistas avisaram, o espetáculo foi cancelado. Então, aqui eu tenho um verbo dicendi, né, e aqui eu tenho um discurso direto, ou seja, nesse momento da fala, né, os recepcionistas falaram, avisaram, o espetáculo foi cancelado. Então, nessas estruturas, né, e aí o Cláudio César Henriques vai dizer que a oração principal, né, os recepcionistas avisaram, nós temos como oração principal, certo? E a oração subordinada vai ser essa do discurso direto mesmo, tá? Oração subordinada, e aí elas vão ser, né, subjetivas, vão ser substantivas objetivas diretas. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Certo? Beleza? O espetáculo foi cancelado, avisaram os recepcionistas. E aí a gente tem essa questão da inversão aí, né? A oração principal pode estar tanto posposta ou pode estar anteposta também, certo? Então ela vai estar sempre na posição aí, né, antes do verbo discendi, né? A oração subordinada dicendi, né? Desculpa. Vai estar sempre na posição aí depois, né? Pós verbo dicendi. OK? Beijo, gente. Tchau, tchau.